Oi, meus Vamos. anjos, boa tarde. Estamos aqui no primeiro episódio do podcast de Estudante para Estudante. E hoje estamos aqui com Estefânia Zicone, maravilhosa. Estefânia, que é estudante de medicina da IBMESP, é supervisora da monitoria de biomorfomacro, é mãe de pet, obviamente, membro do grupo de educação médica Sinapse Medicina e entusiasta da ciência e da educação. Olha que pessoa completa. Bem-vinda, Nana, Oi, maravilhosa. gente. Muito obrigada pelo convite, primeiramente. Estou muito, muito feliz de estar aqui. É uma honra dividir esse espaço com você e trazer aí o que a gente puder conversar para o pessoal. E é isso. Oi, gente. Então, como eu falei aqui, né, a Nana ela é membro do grupo de educação médica do Sinapse Medicina, que inclusive está apoiando esse podcast com um curso maravilhoso deles, que é o Desmistificando a Oratória. Para quem já fez curso de PowerPoint comigo, sabe que não adianta só fazer a apresentação de PowerPoint. Tem que saber apresentar o conteúdo, tem que saber se portar, sendo no mundo virtual ou sendo no presencial também, que daqui a pouco a gente volta. E esse curso deles é super completo, com dicas. Primeiro, baseado em evidências, né, amado? Porque tu fez toda uma pesquisa para montar esse curso que eu acompanhei isso passo a passo, explicando cada detalhe, como facilitar esse processo de oratória, porque é todo um conjunto, né? Apresentar um conteúdo, apresentar uma aula, apresentar um congresso, saber se portar, é todo um esquema a se montado, uma complexidade, então é importante, né? Sempre estar se aprimorando nessa situação. E queria agradecer ao Sinapse por provar esse convite de estar aqui com a gente também. Então, Ai, amiga, a gente vamos que lá. agradece. Ai, maravilhosos, perfeitos. Acompanhe, inclusive, o arroba do Sinapse Medicina tá aí na tela para vocês. Põem lá, sigam. Aqui embaixo. Então, amiga, começando com a primeira pergunta. Saiu um estudo novo em relação ao Covid-19, em que eles utilizaram como meio de cultura para o vírus o inoculador B69, que é diferente do B63, que era utilizado nos outros estudos, certo? E isso Sim. trouxe uma diferença de resultado. Eu queria saber o que, é que você acha sobre essa questão de mudança assim, de estudo. Principalmente nesse, né? Então, eu acho que atualmente a ciência está mudando. Tipo, a gente vem num processo de atualizações e tudo está evoluindo. E agora, no contexto pandêmico, a ciência está fervilhando, né? Então, tipo, milhões de mudanças, a todo instante surge uma notícia, ela vem como verdade, vem um estudo em cima e quebra. Então, eu acho que agora não é momento da gente acertar nada, sabe? Tipo, de garantir nada. Eu realmente acredito que é o momento da gente ir testando nossas hipóteses, ver o que de fato é melhor, e eu acredito que há sempre uma nova possibilidade, sabe? Então, eu acho que nesse contexto que você trouxe do estudo, tá bem nesse âmbito. A gente acreditava que antes aquela era o melhor modelo, e a gente Amiga, vem, essa agora não era você uma tá pergunta rindo. real, entendeu? Era só pra ver Eu imaginei, eu tava como vendo sua cara você de ia, risada. como você ia lidar com essa pergunta. E você fez um super palestra de ciência, né? Tudo bem, a gente aceita, a gente aceita. Vai dar um ótimo A gente corte. passa um desmistificando a oratória, é uma ótima Tá forma de vendo? aprender. Exatamente. Mas agora a pergunta real, amiga. Obviamente que tudo isso que você falou, né, é super válido para esse momento de ciência. O consumo de ciência aumentou muito, as dúvidas sobre tudo que está acontecendo aumentou muito, e é muito importante a gente ter essa noção, né? Principalmente nesse momento, mas espero que a gente leve também lá mais para frente, porque é importante utilizar a ciência para sempre questionar e buscar as coisas. Mas a primeira pergunta é uma pergunta Certeza. bem filosófica, bem aberta. O que é estudar para você, amiga? Nossa, realmente bem filosófica e bem aberta, mas vamos lá. Cara, estudar para mim sempre foi um refúgio. Desde pequena eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre fui muito curiosa. Eu nunca me contentei, não. Então, eu gostava, para mim sempre foi prazeroso estudar. Não todas as matérias, tá? Vale esse adendo aqui, mas para mim sempre foi um refúgio. Eu sempre fui uma pessoa mais tímida, pode não parecer, mas sim, quando pequena, principalmente. Então, eu sempre gostei, eu sempre me interessei e eu usava para me distrair mesmo. Hoje em dia, eu vejo o estudo como meu trabalho. Eu encaro como a minha ferramenta de trabalho, porque é a verdade, né? A gente está num curso, acho que para quem não souber, eu sou estudante de medicina, né? Também já falou no início. A gente tem muito pouca área para atuar por enquanto. A gente aprende muito para posteriormente aplicar isso tudo. Então, enquanto outros cursos têm aí estágios remunerados, inclusive, várias oportunidades nesse sentido, a gente acaba ficando muito observacional até o momento do internato. Então, eu encaro os meus estudos como meu trabalho, sabe? Hoje, para mim, deixou de ser tanto esse refúgio
eu precisei criar uma rotina encarando como trabalho, sabe? Então, acho que estudo para mim é isso. Estudo é que me leva ao meu maior sonho, né? Que é me tornar hoje, atualmente, né? Sempre foi, na verdade, desde pequena, ser médica. Então, é isso. Inclusive, sobre Tá essa sua fala, que eu queria te perguntar, era que você falou que começou isso com refúgio, né, no início. Era alguma situação isso. específica que você queria utilizar como refúgio ou era algo que realmente te acalmava ao longo do dia a dia e você gostava mesmo de fazer? Então, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Então, quando eu era mais nova também, enfim, tinha um pouco de dificuldade de me relacionar às vezes. E eu gostava de estudar porque eu sempre tive a sensação de que é algo que eu consigo controlar, sabe? Vários aspectos da nossa vida dependem de outras pessoas e você acaba perdendo o controle disso, né? Não depende só de você. E nos estudos eu sempre tive essa sensação, sabe? Eu não dependo de meus pais, eu não dependo de meus amigos, eu não dependo de absolutamente ninguém. Sou só eu ali. E então eu sempre tive essa sensação de conforto, sabe? Entendo, eu te perguntei isso porque eu também era assim. Até, sei lá, ensino médio, eu sempre fui uma pessoa muito introvertida. E aí estudar era o que me fazia bem, era o que me distraía, era o que, como você falou, era o momento de eu estar comigo ali, sem depender de ninguém, sem ficar pensando em mil coisas e minha cabeça ansiedade e Fervilhando, tal. assim, né? Era um Exatamente. momento de. Exatamente. Sim. E aí nessa temática ainda de estudo, então assim, hoje, né? Hoje, primeiro você faz um contexto de o que você tem para estudar hoje e como você estuda isso. Ó, sendo muito sincera, hoje, tipo Super, assim, tenha sido sincera, falando. que é a sinceridade do estudante, não precisa florear. Hoje, né, estamos presentes no final do meu semestre. Então, já começou a desandar a coisa, né? Honestamente, eu já tô bem cansada. O EAD eu acho que é muito desgastante. Tenho sentido muita falta do presencial, assim, foi algo que eu sempre gostei também dentro da faculdade, eu percebi isso, que a pressão de ter um tempo limite para as coisas me fazia fazer acontecer, sabe? E hoje em dia, tipo, o nosso semestre, né, nós somos colegas, gente, é, acaba, acabou ficando bem espaçado, né? Então, a gente tem uma aula num dia, outra no outro, porque as práticas foram jogadas, distribuídas entre os próximos semestres. Então, esse tempo extra aí que a gente teve acabou me atrapalhando, né? Me permitiu descansar em certos momentos, mas eu me embananei aí com os assuntos e, enfim, hoje não estou conseguindo estudar direito, não consegui manter uma rotina bonitinha, sendo muito sincera, mas o que que eu costumo fazer, né? Eu sempre fui muito de papel. E aí, quando eu entrei na faculdade, simplesmente desandou bastante isso aí, porque não dá, né? É muito conteúdo, é muita coisa, e a gente acaba perdendo muito tempo quando vai fazer à mão. E aí, por isso que eu optei por migrar para o computador. E aí, nos primeiros semestres, eu tive bastante dificuldade, né, de começar a me entender aqui com o computador. Mas eu também gosto de uma coisa, hoje em dia eu particularmente adoro. Adoro fazer PowerPoint, adoro fazer documentos no Word, e enfim. Consegui me organizar dessa forma. Ainda não me desvinculei completamente dos resumos. É uma meta para mim desde o início da faculdade, mas para certas coisas eu simplesmente não consigo deixar de ter algo anotado. Eu sinto que vai se perder na minha memória em algum momento, sabe? E essa sensação ainda não é confortável para mim. Então, eu gosto bastante de flashcards, eu uso como complemento, mas não vou mentir que também nesse final de semestre, minha rotina de revisões passadas e etc. não estão muito legais. Acho que até pelo conteúdo em geral, nas matérias em geral, eu não me dei tão bem, né? Tipo assim, não gostei tanto, e é de se esperar, a gente não tem que gostar de tudo mesmo, não. E por isso, meu método de estudos que eu costumo utilizar não veio tão tchutchuquinho, né? Não veio tão redondo. Mas eu costumo fazer assim, né? Eu anoto a aula, principalmente, eu gosto de estudar previamente, faço algumas anotações minhas, complemento com a fala do professor. Gosto muito de imagens, eu sou aluna muito visual, então eu faço de tudo para ter imagens ao meu redor. Então, patologia, eu sempre tiro print das lâminas que o professor traz, anatomia, nem comento, mas enfim. E é basicamente isso. Eu tento revisar com questões. Engraçado que quando eu comecei a faculdade, eu não conhecia, tipo, flashcard mesmo, né? Pelo menos não era uma rotina para mim. Mas eu sempre gostei de, tipo assim, ao longo das aulas, eu via que os professores sempre focam em alguma coisa, né?
eu pegava, eu anotava, eu transformava esse enfoque deles em perguntas, e na hora de revisar para uma prova, eu fazia respondendo essas perguntas, né? Então, acho que começou aí o meu gostar por flashcards. Mas é basicamente isso, amigo. No momento que eu posso dizer é que meus estudos não estão lá tão bonitinhos. Eu acho importante falar, amiga, porque no meu Instagram, por exemplo, eu falo muito de estudo, né? Lá no Sinapse também vocês falam bastante. Tem outras pessoas que a gente Uhum. conhece, como o Veme, que estará aqui em breve também, Olha que só. fala muito de métodos de estudo. A gente fala, né, do que tá em evidência científica, né, o que já foi comprovado, que usa flashcard, active recall e tal. E que às vezes não dá pra fazer, né? Às vezes a pessoa não se adapta também. Tem muita gente que não consegue se adaptar, já, Sim, algumas pessoas já falaram comigo, que não conseguem se adaptar a resumo no computador. Assim, gasta mais tempo? Gasta, mas assim, se a pessoa não conseguir se adaptar, ela não vai ficar martelando naquilo, né? exato. E Não principalmente vale a nesse momento de pena. pandemia, que assim, não tá conseguindo estudar, mas não tem o que fazer, sabe? Tipo, a gente tem o ideal, a Eu gente tem o que a sofri gente muito no planeja. início para entender que tá tudo bem, sabe? Eu tive muita dificuldade em assimilar o meu limite e dizer, olha, tá bom aqui, não dá mais. Então, no início, no final do ano passado, para ser sincera, acho que início de setembro, assim, meados de agosto, foi osso. Terminar aquele semestre ali, entender que meu limite tinha chegado, que não dava mais para estudar, para fazer, dar o checkzinho em tudo da agenda, como a gente gosta, né? Mas tá tudo bem. Hoje em dia já consigo assimilar um pouco melhor isso. Não completamente, mas melhor. É parte de um processo, né? Que a gente tá vivendo e que, Sim, com certeza, no futuro isso vai ter frutos, né? Quando a gente estiver no presencial e que a gente precisa traçar nossos limites, né? Talvez isso ajude também no futuro, porque a gente sabe com a carga horária. certeza. E assim, como nem só de estudo vive estudante, né? Vamos falar um pouco sobre vida, né? Tinha uma pergunta Vamos. super filosófica aqui, que é o que é viver pra você? Mas eu achava que essa pergunta ia ficar muito filosófica para outros convidados se mandaram todos para responder. Então eu preferi direcionar um pouco mais, que tipo assim, o que você faz do resto do tempo da sua vida, né? Tem um tempo que a gente destina para estudar, a gente sabe que é um tempo considerável, tem Claro. aula e tal. Mas além disso, aí, hobbies, o que você gosta de fazer, o que você gosta de assistir, o que você gosta de viver. Antes da pandemia, quando era possível, né, sair um pouco mais, e agora também. Eu dei muita sorte, assim, porque eu gosto muito de esportes. Eu nunca gostei de malhar, tipo assim, pegar peso, academia e tal, apesar de me forçar um tempo da minha vida. Mas já tem um tempo que eu falei, olha só, eu preciso de um tempo para fazer o que eu gosto. Porque malhar aqui no prédio eu não gosto, não é prazeroso para mim, então não adianta nada, né? E aí eu falei, olha, eu vou voltar a fazer esportes, que é o que eu sempre gostei de fazer. E aí eu jogo tênis, é o que eu sempre gostei desde pequena. E como é um esporte onde só envolvem duas pessoas, né? E uma quadra de 600 metros quadrados, eu tive essa sorte de poder continuar jogando. Eu também tenho um pai que joga, né? Então eu ainda tenho isso para me ajudar. Então, sim, eu jogo bastante tênis. Eu tento jogar 2, 3 vezes na semana. Me ajuda a desestressar, botar tudo para fora. É uma sensação excelente, libera muita endorfina. Deixa eu ver o que mais. Eu gosto muito de ir à praia. Infelizmente, né, tá off essa opção por enquanto, mas antes da pandemia eu tentava ir pelo menos uma vez na semana, assim. Nem sempre era possível, mas eu gosto muito. Deixa eu ver o que mais. Olha só, tentei me reabituar, né, tipo, ao hábito de leitura, mas não rolou muito. Eu, quando era mais nova, eu eu engolia livros, eu só fazia ler. E eu perdi muito, muito esse hábito depois de eu ter entrado no ensino médio. Tentei recuperar agora na pandemia, teve um período que eu consegui, mas eu sentia que, tipo, todas as vezes que eu começava, eu também desandava minha rotina de estudo, sabe? Então eu ficava muito focada nisso, tipo, eu ficava lendo e querendo ler mais. Então, quando eu tentei achar um equilíbrio, não rolou. Então estou nessa saga aí de tentar achar o melhor balanço para poder voltar a ler, que é algo que eu quero muito conseguir, né? Porque eu acho extremamente prazeroso, eu acho que é uma atividade também de exercitar a mente, né? E não ficar só no celular. Também mexo muito no celular, adoro o TikTok. Sério, eu acho a melhor rede social já inventada. Não, os seus Acho Reels, que seus muito mais TikToks e legal. Synapses são os melhores, né? Dá pra ver por ali. Meu filho, eu sofri pra fazer aquele negócio, porque eu morria de vergonha. No meu TikTok pessoal, eu não gravo. Eu gosto de assistir. Mas eu acho uma rede social excelente. Eu acho que durante a pandemia, eu sempre falo isso pra todo mundo que me pergunta por que eu gosto de TikTok. E eu acho legal falar aqui, é porque a gente é uma rede social que botou velhinhos pra dançar durante a pandemia, pessoas sedentárias pra dançar durante a pandemia. Só isso aí, ela já ganha o título de melhor rede social. Então, eu acho incrível, perco bastante tempo ali dentro assistindo.
adoro ver séries. Não era grande fã de filmes, mas comecei a assistir mais, assim. Então, também gosto de fazer isso. E é basicamente isso, amigo. Eu acho que, como qualquer pessoa, assim, do nosso meio, série, filmes, Eu fazer vejo uma que série de atividade filmes é uma coisa que a física. galera gosta muito. Principalmente série, né? Que é aquilo que você pode Aham, acompanhar e seguir. Tem Joa mesmo, Joana da nossa turma. Ela das férias, ela sim. enlouquece com séries. Ela já consumiu o catálogo Netflix praticamente inteiro. É surreal. E eu vejo que a Nossa. galera gosta muito de série, gosta muito de série. Acho que é por conta da flexibilidade, né? De você conseguir assistir na hora que você quer e tal. Sim. Essas coisas. São episódios pequenininhos e Exato. eu Às acho vezes nem massa. tanto. Às vezes você se engana, vai dizer que você não se engana. Hum, Que a série tem 1 hora de episódio. Você fala, assiste só um episódiozinho aqui só pra é descansar. rapidinho. 1 hora que você vai assistindo o episódio. Sim. Eu até gosto, tipo, eu prefiro, se eu tenho, por exemplo, eu tava até hoje sem uma série, porque eu terminei tem uns 3 dias, uma que eu gostava muito. Eu terminei 12 temporadas. Estou arrasada. Chorei muito no final da série, que é The Big Bang Theory. É uma série antiga, inclusive. E aí eu tava meio perdida, assim, né? Eu queria assistir agora. Mas aí voltei hoje, que lançaram alguns episódios novos de uma outra série que eu assisto. Então, eu até prefiro, porque eu acho que eu sinto que eu consigo controlar mais o tempo. Mesmo que seja 1 hora, né? Que aparenta ser um tempo maior. Se eu pego meu celular, por exemplo, para ficar na rede social, o tempo passa muito mais rápido e eu sinto que eu perco bem mais. Eu acabo passando do meu limite, sabe? Que eu estabeleci ali pra minha rotina. Perfeito, amiga. E sobre, eu acho que é uma intersecção entre a vida e hobbies, né? Esses desenvolvimentos pessoais e a faculdade são muitas atividades extracurriculares, principalmente as suas, né? Você tem algumas que são mais voltadas para o âmbito acadêmico mesmo, tipo a monitoria, né? Que é algo mais acadêmico. Mas em compensação tem, por exemplo, o Sinapse, que é algo que, querendo ou não, está relacionado com a faculdade, mas que vai muito além, porque né, a soft skills do Sinapse é uma coisa muito além. E a bateria frenética também que você participa, que está ligada à faculdade, mas que é Amo. algo extra. Então vamos falar sobre um pouco disso, porque, querendo ou não, são hobbies, são coisas que a gente gosta de fazer, que estão atreladas à Claro. faculdade, que a faculdade, eu digo assim, deu oportunidade da gente fazer isso, né? Abriu as Mas portas, né? que são coisas que também complementam a nossa rotina. E eu queria saber, primeiro, em relação ao Sinapse, né? E ligado à faculdade, como você acha que o Sinapse agregou a sua formação médica, né? A formação acadêmica primeiro? Nossa, eu não tenho nem. Assim, se eu deixasse, eu falava aqui o dia inteiro. Porque, assim, quando eu decidi entrar para a Sinapse, né, integrar essa equipe, eu sempre comentava com o Deco, que é André Silva, um dos fundadores da Sinapse, que eu achava incrível, porque eu sempre usei o Sinapse como meio de estudos mesmo. Eu gostava muito do site, gosto até hoje, uso até hoje muito. E eu acho incrível essa ideia de você compartilhar, porque eu sempre admirei muito os integrantes da Sinapse, sempre foram pessoas que eu tinha para mim como referência de estudantes, e que eles não se contentavam com o existir, sabe? Tipo assim, a faculdade. Eles queriam compartilhar, o que eu vejo muito dentro da mentalidade, dentro do Sinapse, é que a gente tem coisas a compartilhar e por que não compartilhá-las, sabe? A gente tem muito a aprender. É, assim, com o próprio Instagram, a gente aprende muito com o feedback que a gente recebe, com as interações nos casos clínicos, por exemplo, que parece uma besteira, mas agregam muito o nosso conhecimento. Então, até a produção também de conteúdos. Enfim, sempre admirei muito a equipe inteira, então foi uma das minhas motivações. Eu, particularmente, gosto muito do âmbito acadêmico, tenho muitas intenções de ensinar na minha vida, então, eu fui monitora, né? Terminei esse meu ciclo esse semestre e amo ensinar, então eu acho que a Sinapse me dá uma oportunidade de continuar fazendo isso ao longo da minha faculdade e por meios diferentes, né? Então, eu já tive a experiência da monitoria, e com o Sinapse eu posso ensinar de outras formas. Eu posso ensinar com meus resumos no site, eu posso ensinar interagindo ali nos stories, enfim, tem várias formas que eu posso dar continuidade a essa minha vontade, né? Esse meu desejo. Então, me agregou em inúmeros sentidos a Sinapse. A Sinapse, além de abrir muitas portas e de me colocar em contato com tanta gente que eu não teria antes, né? Porque o Instagram ele faz isso, ele te une com várias pessoas de vários lugares. A Sinapse me deu muita responsabilidade, então a gente, por ser um grupo, nós somos só 13 pessoas, né? E existem várias áreas para tomar conta, cada um de nós tem grandes responsabilidades. Então, quando você assume um compromisso, isso desenvolve
inúmeras habilidades em você e eu acho importante, sabe? Você me traz desafios também, que eu gosto muito, até me tirar da vergonha de postar alguma coisa no meu Instagram pessoal que eu não faço, não é um hábito meu, mas botar lá a minha cara para conversar nos stories da Sinapse, sabe? Então eu acho isso super interessante, eu gosto muito. Além das grandes amizades que eu fiz ali dentro, são, como eu já disse, né, são pessoas que eu sempre admirei e que depois de conhecer com um pouco mais de proximidade, admiro ainda mais. Então, assim, são inúmeras coisas. Quando a gente quer ensinar, a gente acaba se esforçando para aprender, sabe? Aprender da melhor forma para passar para outra pessoa. Então, acho que isso também me acrescentou muito academicamente, além das soft skills, né? Não só hard skills, que a gente também ensina, né, lá, os soft skills que a gente discute, que a gente traz e, enfim, aprendi muito em inúmeros sentidos ali. A Sinapse ganhou um espaço gigantesco no meu coração, de verdade. A bateria Acho que você falou interessante isso, também, amiga, de que. diga. Porque primeiro, eu sou um consumidor de conteúdo do Synapse, porque a forma como vocês passam conteúdo pra mim é incrível. E assim, inclusive, quando você manda os textos, né, pra gente resolver os casos da TUT, tipo assim, minha fonte de estudo inicial é abrir o site do Synapse, entendeu? Se não tiver lá, eu não sei como é que eu prossigo Sim, meu método de estudo. E eu acho interessante isso, o interesse, essa frase que você falou, né, de você tem que aprender muito mais para você conseguir passar, né? Não necessariamente aprender o conteúdo, mas aprender como passar, aprender a forma de transmitir esse conteúdo, o que transmitir de conteúdo. E eu acho que a gama de conteúdos que vocês transmitem, com certeza, deve trazer muito aprendizado, tanto entre vocês, né, de interlocução, de saber como falar, o que fazer, o que trabalhar, quem vai falar esse conteúdo, quem não vai, como também da forma de apresentar também. Acho que é um aprendizado muito bom. Esse trabalho em grupo que vocês fazem uhum. é algo que, pra mim, é surreal, entendeu? Uma coisa que eu nunca me imaginei estudando foi marketing. E dentro do Sinapse, a gente comprou cursos para poder desenvolver essas habilidades, né, que não estão dentro do nosso currículo enquanto estudante de medicina. Então, ainda me deu essa oportunidade de abrir novos horizontes, sabe? De estudar coisas que eu jamais me vi estudando. Então, essa é uma outra grande oportunidade que eu tive aqui dentro. E falando, continuando essa parte de atividade extracurricular, só agora mais ligada à faculdade, você fez a monitoria de biomorfomacro, né? Agora é a atual supervisora. Isso, É uma monitoria que acompanhou você ao longo da faculdade, porque é um ano e meio, né? Você ainda está com sim. supervisora. E aí eu gostaria de saber, amiga, primeiro, né? O que a monitoria, o processo de monitoria tem a agregar, você acha, tipo assim, uma pessoa que vai entrar na monitoria amanhã, vai fazer um processo seletivo no próximo semestre de monitoria. O que você acha que essa pessoa precisa saber em termos de o que vai agregar ela? Não só no âmbito acadêmico, porque isso, obviamente, né, o aprendizado daquele conteúdo é primordial, mas assim, o que Uhum. vai agregar para toda a parte da vida dela mesma. A gente sempre fala, né, que a anatomia é o de menos ali dentro. Porque eu sempre digo isso, que todos os estudantes que estão no nosso, nos semestres que vão prestar esse processo seletivo têm 100% a capacidade de estar ali. Eu acho que aquela prova não mede conhecimento, sabe? Eu acho que é muito de momento mesmo. É uma prova de quem estiver mais com a cabeça mais tranquila. Porque conhecimento eu acredito fiamente que a grande maioria tem. Então, lá dentro, óbvio que a gente tem que estudar, que a gente tem que ser detor desse conhecimento, né? Mas ninguém sabe tudo, vale ressaltar isso. E ainda mais de anatomia, né? Que nosso corpo é um negócio gigantesco. Mas eu vejo que a monitoria ela traz muito aquela questão que a gente discutiu até anteriormente da responsabilidade. Então, ela vem com esse peso, não um peso, mas tipo, ela te confia muito. Então, você recebe responsabilidades que muitas vezes você não esperava, sabe? Então, acho que é uma surpresa que as pessoas podem ter. Mas agrega muito em vários sentidos. A oratória, eu falo que eu aprendi a falar, minha dicção melhorou um absurdo desde que eu entrei dentro da monitoria. É, a minha disciplina também, eu acho que é algo que o monitor ganha muito. Você precisa ser disciplinado para cumprir e encaixar até a carga horária, conciliar estudos da monitoria com seus estudos do semestre e a sua vida, né, em geral. Então, tem esse fator também. Eu acho que, para mim, pessoalmente, a parte mais bonita da monitoria e que eu sou completamente suspeita para falar foi a relação que eu criei, não só com meus colegas, também monitores, mas principalmente com os meninos que assistiam às nossas bancadas. Eu tive a sorte de poder dar, eu sempre brinco, né? Tipo, eu tive sorte de poder dar 4 bancadas presencialmente, porque foi interrompido por causa da pandemia. Mas mesmo tendo sido tão pouquinho tempo,
eu criei uma relação com eles inimaginável, sabe? Eu fiquei muito feliz e, enfim, é extremamente prazeroso você poder fazer amigos através de uma coisa que eu sempre gostei de fazer, que é ensinar. Eu brinco porque desde o ensino médio eu trazia meus vizinhos aqui, que eram meus colegas na escola, para estudar aqui na véspera da prova, sabe? A gente fazia um resumão juntos. Então, enfim, eu acho que essa é o que mais me agregou, sinceramente. Eu acho que foram essas relações que eu construí com pessoas que são de semestres diferentes e que até hoje eu tenho um contato, sabe? Que eu acho que por outros meios eu teria mais dificuldade de criar essa proximidade, de ter essa relação construída. Acho muito interessante essa sua fala, amiga, de monitoria, porque às vezes quem tá só vendo ali você como monitor, né, tem a noção, né, de que você sabe aquele conteúdo que você está passando, mas não sabe o tanto de aprendizado e de oportunidade que uma atividade extracurricular, né, o componente de um componente curricular mais extracurricular traz pra gente, né, de aprendizado Abre muitas portas, com interpessoal, abre certeza. muitas portas para você conhecer novas pessoas, conhecer novos mundos, conhecer sobre alguma liga que você quer entrar, conhecer sobre extensão, conhecer professor também, que é muito importante, Sim. principalmente no curso de medicina, né, são os professores que vão lhe abrindo portas para estágio, para pesquisa. Aham, Então, acho que é um aprendizado muito, muito conjunto. E nessa com parte de certeza. monitoria também, você também fez uma liga, não foi? Que foi a liga de neuro. Foi. Pronto. Isso, E aí, juntando fiz essas parte duas da LANC. experiências, né, de monitoria e liga, você acha que, tipo, vale a pena fazer atividade extracurricular? Vale a pena pegar esse trabalho extra? Nossa, demais. Eu acho que assim, não precisa ser tudo de vez. Eu sempre falo isso, porque é muito engraçado. Eu entrei na faculdade com um plano. Eu tinha certeza do que eu ia fazer. Eu ia entrar, eu queria fazer primeiro uma monitoria, depois entrar numa liga e um grupo de pesquisa. Era esta a minha ideia. E assim que eu entrei na faculdade, antes de passar para o segundo semestre, eu fiz a prova e entrei. Minto, eu já estava no segundo semestre. Eu fiz a liga. Tipo assim, eu falei, vou fazer uma liga. Então, desandou toda aquela ideia perfeita que tinha na minha cabeça, idealizada, sabe? E eu não me arrependo nem um pouco. Eu acho que eu entrei numa liga extremamente específica. Eu acho que esse foi um erro da minha parte, porque no segundo semestre entrar numa liga de neurocirurgia é algo muito específico. Não me arrependo de forma alguma, porque, de novo, lá dentro eu tive a oportunidade de conhecer pessoas não só da Baiana, como da UFBA, da FACS, que me acrescentaram e demais em mil sentidos. Eu entrei na LANC sem saber fazer um PowerPoint, juro por Deus, eu não sabia, eu não sabia para onde que ia. E me tirou muito da minha zona de conforto. Primeiro com a entrevista, né, do processo seletivo em si, foi uma experiência que eu nunca vou esquecer na minha vida, porque eu nunca tinha sido submetida a algo parecido. E, de novo, me tirou completamente da zona de conforto. Eu pedi, assim, eu gosto sempre de pedir, então fica uma dica para quem estiver escutando esse podcast. Peçam sempre um feedback, vê aonde você pode melhorar. E dentro da liga eu tive oportunidades em extensão, então tive a oportunidade de estágio, tive a oportunidade de desenvolver pesquisa, a gente levar coisas para congresso. Então são oportunidades incríveis e que eu acho que todo estudante deve procurar, sabe? Eu acho que liga acrescenta demais, até porque a gente tem desejos, né, muito específicos e a faculdade ela te dá uma grande pincelada geral. A medicina é um mundo absurdamente grande e não dá, infelizmente, para a gente focar em todas as áreas, né? Ninguém consegue absorver todo esse conhecimento. E eu acho que a liga vem muito para te ofertar isso, né? Tipo, se você realmente se interessa por aquela área, vale a pena você se aprofundar, você conhecer médicos que trabalhem com aquela especialidade, e a liga te fornece isso. Então, acho que vale muito a pena. No meu caso, eu saí da liga de neurocirurgia não só porque eu percebi que não era algo que eu sou completamente apaixonada, e, na minha opinião, neurocirurgia, ou você realmente ama 100% ou não dá para você. E eu saí também porque eu entrei na monitoria. E eu gosto de me dedicar 100% às coisas que eu faço. E eu tinha ciência de que se eu entrasse, ia desequilibrar, eu não ia conseguir garantir 100% para os dois, sabe? Então eu optei por sair depois de um semestre na liga. E só nesse semestre eu cresci muito. Foi muito importante, inclusive, para mim, enquanto monitora, as vivências que eu tive anteriormente. Então, eu acho que sim, vale muito a pena, mas eu também acho que você não precisa ter pressa. Eu corri, né? Tipo, me encantei por uma coisa, acabei entrando ali na liga, de novo, não me arrependo, mas foi algo que eu poderia ter pensado um pouco mais, sabe? Já que eu já sabia que eu queria a monitoria, e, enfim.
Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Também dá para conciliar, eu acho que se você está disposto a, você consegue. Mas eu, por exemplo, eu botei na minha cabeça que eu sempre faria um esporte. Então, fazer a liga, fazer a monitoria, eu não ia conseguir encaixar na minha rotina em um bom horário para fazer isso. Então, assim, foi uma opção, uma escolha pessoal, não manter os dois. Apesar de ver muitos colegas que conseguem, conciliam numa boa, sabe? Então, eu acho que é você se conhecer para conseguir dizer, olha, para mim dá, para mim não dá, e partir daí, sabe? Eu gosto de trazer esse tópico, amiga, justamente por isso que você falou nessa última frase aí, que existe, né, liga, monitoria, estágio, tanto da própria faculdade quanto de outras, né, também que você pode fazer, mas que é você avaliar sobre o que você quer, né, se você quer realmente fazer aquilo. Não tem nenhuma necessidade surreal de você fazer monitoria disso e depois Não, ir para essa liga e depois fazer esse estágio. Não tem, sabe? São coisas que você, como você falou, você queria fazer uma monitoria, você quis fazer parte dessa liga naquele momento para ver como era. Não deu certo, tudo bem, saiu. Não tem essa pressão, porque eu vejo muito, até porque eu tenho contato com a galera do primeiro e segundo semestre, por conta da monitoria, e eu vejo muito o pessoal meio desesperado, né? Querendo fazer liga disso, liga daquilo, aí quer entrar na monitoria e tal. Vamos segurar, tipo, não tem essa necessidade gente, urgente, são 12 sabe? semestres, lembrem Tanta disso. coisa pra fazer. Tem muito tempo para a gente viver. Então, assim, eu acho também que tem gente que se dá super bem com ligas, acaba entrando em uma, duas, três que sejam ao longo da faculdade, mas não necessariamente gosta de monitoria, então abdicou dessa parte, tá tudo bem, sabe? Eu acho que cada um tem sua vivência e você se encaixa aos pouquinhos, você vai se conhecendo também, porque a gente não. A gente caiu num mundo novo, né? Eu vi uma entrevista esses dias muito legal em que o estudante falava: a gente sai de um lugar que é o ensino médio, onde o foco é o ensino, e a gente cai de paraquedas em um lugar que é um tripé, é um pilar que se equilibra, que é pesquisa, extensão e ensino, e a faculdade de medicina. Então, para a gente aprender a se equilibrar nesse tripé, não é de uma hora para outra, sabe? Não é logo no primeiro semestre que a gente vai chegar sabendo tudo, conseguindo conciliar tudo. Então, calma, respira, que dá tempo. Dá tempo demais e de sobra. Eu mesma agora, tipo, tô terminando meu ciclo dentro das monitorias que eu vivenciei para pensar em uma liga para fazer. Então, assim, tô muito da área de pesquisa e vou me encaixando aos pouquinhos, sabe? Perfeito, amiga, perfeita a sua fala de e seguindo aos poucos, né? E planejando e fazendo conforme a necessidade, sabe? Tudo muito planejado, sem muito desespero, porque a faculdade está aí, né? Principalmente para quem faz medicina, né? São 12 semestres que você vai viver muita coisa. E para quem de outros cursos também, são Sim. 10 semestres, são 8 semestres, que o que não falta é oportunidade para fazer. E aí falando também de algo que é da faculdade, né? Que é a bateria frenética, que você faz parte, mas que não está ligado a nada acadêmico, né? Ah, O eu Synapse amo está um pouco ligado demais. a acadêmico, a monitoria está ligada a acadêmico, a Alan que estava ligada também, mas a bateria é algo completamente separado. E aí, queria te perguntar como é fazer parte da bateria frenética, né? Quem não conhece a bateria frenética, pelo amor de Deus, bota no YouTube, bateria frenética Intermédio 2019, perfeito. Só coloquem, porque vale a pena. Mas, velho, a frenética pra mim é incrível. Eu não consigo, tá vendo? Chega a gaguejei, porque eu entrei morrendo de vergonha para começar. Eu estava no primeiro semestre, eu não conhecia uma alma viva ali. Inclusive, só entrou eu e um colega nosso, que é Matheus, na bateria no primeiro semestre. E a gente nem se conhecia direito. Então, a Frenética, primeiro que ela me apresentou a pessoas incríveis, inclusive a Sinapse, porque André Silfo, ele era, na época também, ainda é, né? Meu Deus, membro da bateria e um dos fundadores da Sinapse. Então, ter esse contato com o Deco também me apresentou a hoje uma das grandes partes da minha vida, né? Que é a Sinapse. E, assim, acho que a Frenética, primeiro, era uma válvula de escape. Muita gente falava, tipo, Stefania, você vai domingo para o parque da cidade, eu moro longe. E eu falava, bicho, eu vou feliz, porque é bom demais. Eu amo música, tipo, desde pequena eu sempre tive uma conexão muito grande com a música. Eu gosto de tocar violão, sempre gostei. E, e a frenética me deu esse gostinho, sabe, de primeiro aprender um instrumento novo, porque eu nunca toquei tamborim na minha vida, nem nada de percussão. E assim, eu acho que era um espaço da gente também liberar um pouco de energia, sabe? Parar de pensar só em medicina também, porque
querendo ou não, a faculdade pra gente é isso, né? Medicina e tal. E acho que a frenética, esse contato com a frenética me trouxe um olhar novo e ver que não é só isso a faculdade, sabe? A faculdade não é só estudo, a faculdade não é só essa caixinha fechada. E, enfim, era uma válvula de escape para mim, eu sempre gostei. A gente dança, a gente brinca, a gente dá risada. Fiz grandes amigos lá também, então tô com muita saudade, vale SPS. Eu acho a bateria fantástica. A apresentação no intermédio, eu acho que foi uma das melhores sensações que eu já tive na minha vida. E me deu uma sensação parecida com algo que eu sempre gostei na escola, que é a gincana, né? Eu fui de uma escola que tinha essa cultura de... As duas escolas que eu estudei na vida, né? Sempre tiveram essa cultura de gincana. E o intermédio me lembra um pouco, né, dessa vibe que eu sempre gostei. Então, enfim, eu acho fantástico. E se eu pudesse dar uma dica aqui para todas as pessoas que estiverem ouvindo, tentem se vincular a algum esporte ou a algo dentro da bateria. Ou da bateria o quê? Da atlética, né? Então, seja vôlei, futsal, a bateria, as cheers, porque vale muito, muito a pena. Eu acho que é um momento para você respirar fundo e até conhecer um outro lado dos seus colegas de faculdade, sabe? Você não só conhece pessoas de outros semestres, mas você também enxerga eles de outra forma. Você vê eles não só como estudantes de medicina, sabe? A gente consegue se conhecer de chinelo e bermuda, sabe? Eu acho interessante falar isso, amiga, porque principalmente a parte artística da Atlética, né? Mas também, obviamente, os esportes entram muito nisso. É uma experiência que você. Como você falou, chega a gaguejo, tipo, de indescritível, sabe? É uma coisa muito além do que você pode esperar de criar de expectativa em um esporte artístico e nas outras modalidades também, tudo isso. E eu acho muito interessante isso de você conhecer o outro lado das pessoas, né? Porque eu tinha muito contato na Serpentias, principalmente dos semestres muito mais à frente, né? Led Sancho, Gustavo Franco, estavam tipo 2, 3, 4 semestres na minha frente. E é interessante como, ao mesmo tempo que a gente falava de faculdade, um consolando o outro e eles dando dica e fazendo revisão, a gente também conhecia o outro lado, né? O lado da pessoa que, tipo assim, a pessoa é monitor, mas ela também faz outras coisas da vida e você vai aprendendo com aquilo. E tem as festas, Sim, você vai para aniversário, e sabe, uma experiência muito incrível, não só de estar nisso. E falando de sim, com certeza. experiência, E é engraçado, diga, pode falar. só voltando rapidinho, amigo, que eu tava tão feliz naquele intermédio, né? Que eu dei a sorte de um fotógrafo tirar uma foto minha. Eu estava sozinha no meio da torcida. Mas eu tava com um sorriso tão grande no meu rosto. Tipo assim, eu tava tão feliz de estar ali. Que é um negócio. Eu não consigo explicar, eu não sei colocar em palavras, do fundo do meu coração. É uma experiência incrível. Intermédio, não tem nem o que dizer, né? É uma coisa incrível. E falando, como eu falei, falando de experiência, sem ser a apresentação da frenética no intermédio, porque eu acho que essa com certeza deve ter sido uma das experiências mais marcantes para você dentro da bateria. Uma outra experiência que você tenha passado na bateria que você acha importante contar, que tenha trazido alguma coisa, alguma felicidade para você, algum aprendizado, ou tipo assim, uma experiência engraçada, enfim, algo que você viveu na bateria assim. Voltou, você voltou. Você me ouviu? Percebi que eu travei. Você Tá me me ouvindo? ouviu? Tô te ouvindo. Pronto. Consegui ouvir que você me perguntou, né? Uma experiência que vale a pena eu compartilhar dentro da Exatamente. Que não bateria. seja, obviamente, a apresentação intermédia, que aquilo com certeza foi incrível. Cara, eu particularmente adorei o momento em que a gente foi testar os figurinos. Uma coisa que eu vejo que é muito diferencial da nossa bateria em relação às outras é que a gente pensa não só na apresentação musical, mas em fazer realmente um espetáculo, porque, na minha opinião, aquilo que a gente traz vem com fantasia, vem com dança e é um conjunto mesmo, sabe? Eu acho que é aquilo que faz arrepiar tudo quando a gente dá aquela primeira batida. E os momentos mais engraçados pra mim foi quando a gente foi provar todos os figurinos. Tipo, a gente se diverte muito, a gente dá risada, passa muito perrengue, porque é tudo. São, tudo que a gente tem que resolver, quem faz são os integrantes. Não, e é basicamente isso. A gente se divertiu muito construindo toda essa parte, né? Então, a gente se encontrou algumas vezes para poder terminar a confecção dos figurinos e principalmente no dia da apresentação, mas antes a gente se encontra, né, para fazer a última passada de som e eu acho que eu nunca ri tanto na minha vida. Não sei, eu não sei se estava rindo de nervoso, mas é um dia muito massa. A gente se arruma todo mundo junto
E, enfim, a gente se une muito ali. Eu acho isso bonito de se ver, sabe? E é o que eu sempre falo. Quando eu falo de faculdade, eu não achava que eu fosse fazer amigos tão queridos na faculdade. Eu sempre tive a visão. Eu entrei em medicina com um escudo muito grande, porque tinha a sensação de que seria um ambiente extremamente competitivo e que as pessoas seriam pessoas ruins, sendo muito sincera, assim. Eu tinha essa sensação. E a Baiana me provou que não. Eu fiz grandes amigos, principalmente no meu semestre, e a bateria, a monitoria e as coisas extracurriculares me trouxeram também essas boas amizades. Então, acho que foi uma surpresa muito boa para mim. Acho importante você falar isso, amiga, porque muita gente vivencia isso, né? Obviamente, sempre vai existir para Sempre. algumas pessoas a competitividade e tal. Mas a maioria não tá nessa vibe. Tá todo mundo como a gente, assim, dificuldade na pandemia, dificuldade para estudar, e faz Sim. bateria, e faz algum esporte, e faz alguma coisa assim diferente. E é interessante ter contado com essas vivências e experiências, né? Você descobre muita coisa sobre muita gente, você aprende muita coisa, você vive muito Nossa, mais do que demais. só aquilo você acha de você vai ter um grupinho para estudar e tal. Não, tem grupos para várias coisas, você vai conhecendo, vai agregando. É incrível. Os conselhos que eu recebi de colegas meus na bateria sempre teve gente muito mais velha, né? Como eu falei, eu entrei no primeiro semestre. E eu, uma das meninas da bateria, literalmente, ela me colocou debaixo do braço dela e falou: Não, calma, tá tudo bem. E ela me ensinou do zero a como tocar tamborim e ainda sempre me deu muitas dicas de como lidar com a faculdade e de que você consegue, sim, conciliar as coisas, sabe? Então, muitas dessas pessoas que eu conheci na bateria também desmistificaram o que eu tinha na minha cabeça de que medicina é só estudo, sabe? E é isso, você não vai ter tempo para respirar, você não vai ter tempo para fazer mais nada. E não é bem assim que a banda toca, então tive ainda essa oportunidade. Além de conhecer por outros meios, né, minha própria vivência, mas recebi bons conselhos aí de um pessoal mais velho. E ainda agora de uma experiência mais acadêmica, amiga. A experiência da bateria, com certeza, né? Isso que você trouxe agregou demais para você. Agora eu queria um momento na faculdade que não um momento acadêmico, né, de aprendizado acadêmico, digamos assim, mas alguma coisa que você passou, que você viu na faculdade, você viu acontecer, que assim, acho que você acha que foi importante para você. Da mesma coisa, ou você riu muito, ou você se divertiu muito, ou você aprendeu muito, enfim, algum momento assim, alguma vivência. Ai, nossa, foram tantas, João. Tipo, você fez uma pergunta difícil aí. Agora, acho que tanta coisa me acrescentou dentro da faculdade. Eu acho que um dos momentos que eu posso dizer que com certeza me marcaram, eu nem era oficialmente estudante de medicina, que foi na vivência que a gente teve no semestre que a gente passou. Eu acho que teve uma peça teatral, né, em que estudantes de escola pública, eles trouxeram da vivência deles em formato de teatro. E foi algo que marcou muito na minha vida, assim. Eu acho que ali eu falei, nossa, eu vim para o lugar certo, porque eu vou aprender e crescer muito aqui dentro. Então, sempre foi um dia que não saiu da minha cabeça, sabe? Que ficou marcado na minha memória para sempre. E então acho que esse é um dos dias que eu posso trazer aí que me marcaram mesmo. Acho que outro dia que eu achei engraçado, eu não esperava vivenciar isso na faculdade, foi a Gimbá. É, eu juro, acho que pareceu um surto coletivo, assim, que foi muito bom. Um momento que parece que todo mundo esqueceu que era estudante e foi se É, divertir pela exato. faculdade. Então, aquele dia ali foi o que está acontecendo aqui. Mas foi muito massa, eu dei muita risada. Tive a oportunidade também de conhecer colegas da turma B, né? Que na época a gente era dividido assim, e que eu não tinha tanta proximidade. Eu achei que foi massa ali. E, principalmente, eu acho que escolhi, né, selecionei aí três momentos, mas o que de todos mais marcou a minha vida, e eu falo pro resto da minha vida, foi o Candial, o projeto Candial. Eu tive a oportunidade de estar sendo acompanhada, né? A pessoa que estava responsável pelo meu grupo, ele era psiquiatra, assim, ele me ensinou muito, não só, obviamente, das experiências que a gente teve, mas sobre mim mesma, tipo, autoconhecimento. Eu tive esse grande prazer de me conhecer muito durante o Candial, além eu amo criança, né? Vale esse adendo aqui. E eu caí num grupo de crianças. E foi um desafio inicialmente, era uma
turma que a escola referiu como sendo uma turma muito complicada, que estava muito difícil, e a gente vê ali a rotina, que é algo muito distante da nossa realidade. Me marcou eternamente. Eu tenho muita vontade de continuar fazendo alguma coisa para ajudar ali aquele pessoal. Foi uma creche que a gente foi ali no Candial mesmo. Então, acho que foi uma das melhores experiências que eu já tive em minha vida. E eu acho incrível que a Baiana proporcione esses momentos para a gente, sabe? Além de que mistura todos os cursos, né? Então, conheci pessoas de psicologia, de odonto, e todo mundo em semestres completamente diferentes. São maturidades diferentes, cabeças diferentes, pensando juntas em prol de uma única coisa e ainda acompanhados por uma pessoa tão incrível. Então, assim, acho que foi a que mais marcou a minha experiência enquanto estudante, por enquanto. Acho interessante você falar do Candial, que uma experiência que marcou muito também foi o meu Candial, que foi o grupo de tabagismo. E eu Marlene não aprendi. existe. Acho que o mínimo que eu aprendi, assim, o mais básico foi sobre tabagismo, né? Que né, é obrigatório aprender, mas assim, eu aprendi muito sobre história de vida, sabe? Eram pessoas, geralmente, que tinham uma história de vida muito complexa. E geralmente pessoas mais velhas que estavam lá no grupo, né, fazendo esse acompanhamento e ouvir aquelas histórias e sempre no final quando a gente acabava todo o atendimento, né, todo o acolhimento, a dinâmica, a gente sempre discutia sobre o que foi falado ali. E o tanto de aprendizado que vinha pra gente da vida mesmo, sabe? De como lidar com a vida, de como encarar certos momentos da vida e de como eles mesmos, né, aconselhavam a gente, falando que eles seguiram outro caminho, mas que preferiam ter seguido esse. É algo incrível. Então, acho que o Candial, o mínimo, eu sempre falo, o Candial eu aprendi isso aqui de medicina. O resto que eu aprendi foi sobre como viver. Então, foi uma experiência Com também certeza. muito incrível. E é isso, amiga. Encerramos o episódio do podcast de hoje. Queria agradecer a Ah, sua presença, compartilhar tudo isso aqui com a gente. Com certeza vai agregar muito. Eu gosto de trazer pessoas assim, sabe, que tenham várias vivências, sabe? É um papo de estudante para estudante, pra gente, enquanto tem gente vivendo no mesmo momento que a gente, que possa ver que existem muitas experiências para serem vividas ao longo de uma faculdade, de um ensino médio, de uma pós-graduação, não só aquilo de estudo, sabe? Acho que você uhum. compartilhou um pouquinho de várias experiências, vários momentos que estavam bem atrelados a isso. E agradecer também ao Sinapse, né, por ter disponibilidade de Stefania aqui pra gente e por apoiar esse episódio do podcast. Lembrando do curso deles, Desmistificando a Oratória, que é um curso incrível. Para quem faz parte de liga, de monitoria, para quem quer fazer processo seletivo, é um curso essencial, porque aprender a se comunicar em público é algo essencial, principalmente agora no momento em AD, mas presencial, apresentação de congresso, que é a gente, né, sem a oratória. Com certeza. E é isso, amiga, Então é muito isso. obrigado. Obrigada a você pelo convite, tanto eu quanto toda a equipe lá do Sinapse. A gente ficou extremamente feliz com o convite, extremamente animados também com o seu projeto. Inclusive, te parabenizar por isso aqui. Eu não tenho dúvidas de que vai acrescentar muito e vai fazer a diferença na vida de muita gente aqui que vai estar escutando e compartilhando. Então, estou ansiosa pelos próximos convidados. Você já falou que vem, me vem. Sou uma grande fã, então já estou pronta para escutar esse podcast. E é isso, eu agradecer de coração aí o convite. Para a gente foi muito especial, viu?